Olá, amigos e amigas, agora para tratar da prisão decorrente de condenação superior a 15 anos no Tribunal do Júri. A gente já percebe aqui pela nomenclatura que se trata de um resgate, de uma prisão automática que há anos nós não tínhamos no nosso ordenamento jurídico. Já chegamos a ter a prisão automática decorrente de sentença condenatória recorrível, já chegamos a ter prisão automática decorrente de sentença de pronúncia, mas depois dessa reforma do nosso sistema processual de prisões, estabelecido numa base constitucional, numa base humanitária, respeitando os limites dos tratados internacionais incorporados no nosso país, nós vimos que todas as prisões que têm um objetivo de acautelar o processo, elas precisam estar devidamente fundamentadas. Então, essa prisão automática já foi vista e revista por várias vezes nos nossos tribunais. 2019 foi um ano onde isso foi muito discutido, pautado no Supremo Tribunal Federal. A ideia da execução provisória da pena, esse tema ele foi posto aí incansavelmente, exaustivamente nas redes sociais, na imprensa, para que nós pudéssemos acompanhar o julgamento ali das ADCs 43 e 44, que uma delas, orgulhosamente, nós tivemos a honra de acompanhar como gestores de ordem, que foi uma promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, questionando ali a prisão automática decorrente de condenação em segunda instância. O tema foi tratado no Supremo Tribunal Federal, tendo chegado à conclusão com um placar de 6 a 5, declarando a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que ou a prisão ela é cautelar ou a prisão ela é após o trânsito em julgado, não existindo aí uma prisão automática sem natureza jurídica definida no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas nós temos um problema agora, porque o pacote anticrime resgatou isso aqui com a prisão decorrente de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, uma pena superior a 15 anos, e aqui, alterando a redação do artigo 492, trouxe a seguinte redação. Tratamos aqui do procedimento Tribunal do Júri, na condenação, em seguida o presidente proferirá a sentença que 1. No caso de condenação, a linha E, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á a prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Então aqui nós temos uma autorização nesse dispositivo, numa autorização para a execução provisória da pena. Como é que a gente pode tratar esse tema agora, contextualizando com o que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Acabamos de citar as ADCs 43 e 44, que trabalharam na constitucionalidade do artigo 283 e com a previsão desse tema voltar a ser discutido, a ter a sua constitucionalidade discutida. Obviamente, nós defendemos aqui desde já a inconstitucionalidade desse dispositivo, tratando-se de algo que não se coaduna de forma alguma, não se alinha, não se afina a toda essa sistemática trazida desde 2011 e agora reforçada pela lei anticrime, que reforça a ideia de que nós vivemos num país onde o sistema processual penal é acusatório, com divisão de tarefas ali entre o juiz, entre o membro do Ministério Público, entre a acusação, a investigação, o delegado de polícia tem o seu papel, a defesa tem o seu papel, sem um se imiscuir na competência do outro, sob pena de desestabilizar essa estrutura. Então é um sistema que não cabe uma prisão automática, não tem como nós fundamentarmos uma prisão automática aqui. O que é preciso que, antes de qualquer coisa, seja dito?
que essa prisão automática, que decorrente de sentença condenatória no tribunal do júri é uma pena superior a 15 anos, ela não é uma prisão cautelar, tá? Ela não considera uma prisão cautelar, ela se considera sim uma hipótese de antecipação da pena. Então ela não se enquadra, ela não tem a exigência de cumprir, ter atendido todos aqueles pressupostos gerais das medidas cautelares, do fumus commissi delicti, do periculum libertatis, nada disso está previsto para cá. E é exatamente isso que revela toda a inconstitucionalidade, né, resgatando ali, assombrando com um espírito inquisitorial dentro de um sistema acusatório. A gente precisa analisar isso com muita calma. Agora, esse tema ele já está no Supremo Tribunal Federal para ser discutido no recurso extraordinário. Eu vou pôr aí na tela para vocês, importantíssimo, recurso extraordinário 1.235.340, tá? Esse recurso extraordinário ele trata especificamente do tema da prisão automática após condenação pelo tribunal do júri. Qual é o detalhe? O que a gente pode trazer aqui de previsão sobre esse julgamento para vocês? Na ADC, que nós comentamos agora há pouco, na ADC 43, na ADC 44, o ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele votou pela constitucionalidade da execução provisória da pena. Ele votou pela constitucionalidade da prisão após decisão em segunda instância. E como ele é o relator desse recurso extraordinário, nós já podemos aqui antecipar, né, já podemos aqui dar uma previsão de que o voto condutor desse recurso extraordinário vem no sentido da possibilidade dessa prisão automática no tribunal do júri. O que agrava essa situação? O que agrava é que o ministro Dias Toffoli, que votou na ADC 43 e 44, desempatando ali o julgamento sobre a prisão em segunda instância, ele que deu o voto final, o voto de Minerva ali, desempatando para ficar o placar de 6-5, quando ele votou, mesmo considerando a constitucionalidade do 283, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, votando, dizendo que era inadequada a execução provisória da pena e que era inadmitida a prisão automática após julgamento de segunda instância, nesse julgamento, quando ele disse que ele era favorável nesse sentido, dando placar de 6-5, ele deixou registrado no seu voto algo relacionado ao tribunal do júri. Ele meio que fez uma modulação, ou tentou fazer uma modulação, que obviamente foi desconsiderado nos demais julgamentos, mas ele deixou ali expresso o seu sentimento e a sua convicção sobre esse tema. E ele disse que ele é favorável à prisão automática em caso de condenação no tribunal do júri. Então nós temos aqui um cenário muito complicado, muito preocupante sobre essa matéria, né, com o voto ali do relator, possivelmente pela autorização da prisão automática decorrente de sentença do tribunal do júri, e o voto do ministro Dias Toffoli, que também poderá vir nesse sentido. A gente precisa deixar registrado que já tem previsão no dia 12 de fevereiro de 2020, às 14 horas, já está pautado esse processo, esse recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. É preciso que a gente acompanhe junto. Se você estiver assistindo essa aula aqui antes do dia 12 de fevereiro de 2020, vamos acompanhar junto esse julgamento. Eu prometo a vocês que após o julgamento a gente já sobe no nosso site aí uma aula falando sobre essa decisão, porque tem tudo a ver aqui com o nosso curso, né? Já fica registrado aqui que o nosso curso tem data já pré-determinada para ficar desatualizado, né? Nesse sentido aqui, o julgamento do recurso extraordinário mudará o que a gente está tratando. E se nós estivermos conversando, se você estiver assistindo a gente aí depois do dia 12 de fevereiro de 2020, procura aí na nossa rede social, no nosso Instagram, no nosso Facebook, onde a gente está tirando as nossas dúvidas, e no nosso site onde você adquiriu o curso, porque já tem aí um videozinho tratando sobre esse julgamento. Tá? Então é preciso que a gente fique
atento a isso, porque essa mudança do 492 certamente será confirmada ou não dentro da ideia de constitucionalidade após o julgamento desse recurso extraordinário. Eu vou pôr na tela aí para vocês, porque assim, o ADC 43 e 44, depois de toda a repercussão que deu, 2019, como eu disse, passamos o ano todo preocupados, acompanhando essa situação para declarar a constitucionalidade do artigo 283, e no dia 24 de dezembro, após a publicação do pacote anticrime, da lei anticrime que reformou aqui essa parte do Código de Processo Penal, o 283 sofreu uma alteração. E aí isso é muito preocupante, mas não tanto, porque não foi uma alteração relevante, não foi uma alteração expressiva ao ponto de prejudicar todo aquele julgamento ali das ADCs. Eu vou pôr na tela aí para vocês uma tabela comparativa com os dois dispositivos, o 283 antes da reforma e o 283 após a reforma. O 283 antes tinha a seguinte redação: ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Após a reforma, o 283 ficou com a seguinte redação: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Nós temos uma alteração aqui, que ele fala de prisão temporária e prisão preventiva no antigo, no novo fala prisão cautelar, e tira aqui a ideia de no curso da investigação ou do processo, porque a gente já sabe que as medidas cautelares e a prisão preventiva, elas cabem no curso da investigação ou no curso do processo, e a prisão temporária caberá no curso da investigação. Então, tendo como base esse julgamento das ADCs, o placar que foi estabelecido de 6-5, a possibilidade o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, manter o seu voto, a coerência do seu julgamento e votar nesse recurso extraordinário acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso, é uma possibilidade muito grande, é uma tendência muito forte de validar essa reforma aqui do 492, o que para a gente é absolutamente contrário ao sistema constitucional vigente, ao Estado Democrático de Direito e a esse resgate, a esse reforço do sistema acusatório que nós tivemos depois da reforma do pacote da lei anticrime. O que é preciso que seja demonstrado aqui no nosso curso é que o próprio 313, parágrafo 2º, ou seja, a própria redação que foi incorporada com a reforma da lei anticrime, trouxe uma vedação à antecipação da pena, uma vedação à utilização de medidas cautelares para a vedação, uma vedação da utilização de medidas cautelares e da prisão preventiva para a antecipação da pena. Eu vou pôr aqui na tela para vocês o 313, parágrafo 2º, com nova redação dada pela lei anticrime, que diz: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Tá? Qual é a diferença aqui? O que esse dispositivo quis dizer? Voltando aqui. O que esse dispositivo quis dizer? Eu nunca, como magistrado, ou como membro do Ministério Público, ou como autoridade policial, eu posso me manifestar processualmente numa representação, num requerimento de prisão ou numa decisão de prisão. Nunca poderei me manifestar processualmente, invertendo a lógica constitucional,
invertendo a lógica do 283 e querendo que aquela pessoa ali antecipadamente sofra o rigor que ele sofrerá no final do processo, após eventual condenação. Eu não posso de forma alguma utilizar uma prisão cautelar como instrumento de vingança. Eu não posso de forma alguma utilizar uma medida cautelar ou uma prisão como instrumento de perseguição, nem processual, nem política e de nenhuma outra forma. Então é preciso, para garantir a natureza excepcional das medidas cautelares e da prisão preventiva, que a gente passe, que a gente cumpra, né, que estejam presentes todos aqueles fundamentos que nós conhecemos ali dos pressupostos gerais do 282 e dos pressupostos específicos de legitimação, tanto da prisão temporária quanto da prisão preventiva. Se nós não trouxermos isso na decisão, se nós não trouxermos isso na representação, no requerimento do Ministério Público, aquela prisão ali ela pode ter uma conotação diferente do ideal para o qual ela está prevista, pelo qual ela está criada no nosso ordenamento jurídico. Então a gente não pode nunca dar uma objetivação, dar uma destinação diferente do acautelamento do processo, como nós vimos, ou excepcionalmente, né, como nós falamos da garantia da ordem pública, para garantir ali o controle social, garantir a prevenção de delitos que estão com uma grande probabilidade de ocorrência, seja pela periculosidade do agente, ou seja pela demonstração clara, precisa e concreta de que ele continuará aquela atividade delitiva, especialmente se na outra ponta estiver ali uma vítima vulnerável, como mulheres, idosos, crianças, que nós vimos que há uma hipótese de cabimento para garantir as tais medidas protetivas de urgências, tanto previstas na Lei Maria da Penha, quanto no próprio Código de Processo Penal, no 319, como medidas cautelares. Então, nessas hipóteses, considerando toda a excepcionalidade da construção das medidas cautelares e das prisões no sistema jurídico brasileiro, nós não temos não temos autorização nem constitucional nem legal para utilizá-las como antecipação da pena. Então, se o próprio pacote anticrime tem essa preocupação, não tinha por que apresentar um dispositivo completamente incoerente com essa lógica apresentada inicialmente para autorizar uma execução provisória da pena sem qualquer fundamentação. Porque se essa prisão decorrente de sentença do tribunal do júri, ela não é uma prisão cautelar, ela não precisa ter todos esses fundamentos, repito. Ela é uma prisão automática, sem qualquer necessidade de fundamentação. Assim como passamos o ano de 2019, 2018 até, com a tal da prisão decorrente de sentença de decisão de segunda instância, prisão decorrente de decisão de segunda instância, que levou muita gente ao cárcere até o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, nós, reafirmando a nossa posição e tendo como base esse 313, parágrafo 2º, e o 492, inciso 1, a linha E, que são absolutamente incompatíveis, demonstrando uma espécie de esquizofrenia legislativa. Aqui o legislador ele não decidiu de que lado ele quer estar, se ele quer estar do lado garantista, respeitando a ideia de devido processo legal, de fair trial, respeitando os tratados internacionais de direitos humanos, tudo que nós apresentamos aqui, ou se ele quer ser recalcitrante na ideia que já está sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que uma prisão sem fundamentação, se não for após trânsito em julgado, ela é uma prisão absolutamente inconstitucional. Então, temos esses dois pontos. Reforço a necessidade de acompanharmos o julgamento do dia 12 de fevereiro de 2020 para decidir se essa prisão decorrente de sentença do Tribunal do Júri permanecerá válida, né, e em vigor no nosso ordenamento jurídico brasileiro, deixando mais uma vez reforçada aqui a nossa posição contrária à validade dessa prisão. Então, com isso, nós encerramos aqui a apresentação da prisão decorrente de condenação superior a 15 anos no Tribunal do Júri, uma novidade trazida pela lei anticrime, que resgatou uma discussão, reabriu uma discussão que a gente precisará acompanhar, tá bom? Então, com isso, a gente encerra esse bloco. Daqui a pouco
A gente volta no próximo vídeo para tratar das medidas cautelares e da liberdade provisória. Até lá!